Bem-vindos, família e comunidade da paz, a mais um domingo online. Não te esqueças que já começamos os nossos cultos presenciais ao domingo, às 9h30 e às 11h30. Estamos à tua espera. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Perdi-me, ele encontrou seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça resgatou-me, purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem
Estamos a ter um bom tempo de louvor e agora é tempo de ser generosos. Ser generosos com as nossas ofertas e dízimos. Então aqui em baixo vais poder encontrar os dados bancários da igreja. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste a tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar.
Bom dia, família. Bom dia a todos os que nos estão a ver. Bom dia aos nossos amigos que estão a visitar-nos por primeira vez. Bom dia a pessoal todo. Nesta manhã eu gostaria de trazer uma palavra de parte do Senhor. Espero que a tua semana tenha sido boa, que a tua semana tenha sido uma semana satisfatória, uma semana alegre no Senhor. A minha foi e posso dizer obrigado a Deus porque cheguei ao domingo, cheguei ao final da semana e tenho vários motivos para agradecer a Deus. Nesta manhã eu gostaria de trazer uma reflexão, uma palavra de parte do Senhor. E o título da pregação é A Alma Não Tem Cor. E nós temos estado a assistir nestes dias e umas semanas anteriores, temos estado a assistir algumas notícias que temos visto por todo o mundo, uma série de manifestações em relação a um acontecimento, algo que se passou nos Estados Unidos. Mas eu gostaria de começar com uma frase que diz o seguinte: Ninguém nasce odiando pessoas. Ninguém nasce odiando pessoas pela cor da sua pele, ou pela sua religião, ou pela sua nacionalidade. Para odiar, é preciso que a pessoa seja ensinada. Mas se ela pode aprender a odiar, então nós precisamos ensinar a amar. Esta frase foi dita por Nelson Mandela. Esta frase tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar nesta manhã. Nós temos visto nas notícias uma personagem que marcou muita gente, uma personagem que sofreu uma injustiça. Estou a falar de George Floyd. George Floyd, um afro-estadunidense que morava em Minneapolis, era alguém, um tipo comum como tu e eu. Era um homem que tinha uma família, tinha esposas, tinha filho, trabalhava como segurança num supermercado e este homem ficou, nesse momento, é conhecido com a famosa frase de "não posso respirar". Esta frase foi mencionada enquanto ele estava no chão a sofrer uma injustiça, estava a ser detido pela polícia e este homem, este polícia, estava a exercer pressão no pescoço dele com o joelho. Acho que todos nós vimos essas notícias, enquanto ele pedia socorro, pedia auxílio, e ele mencionava a frase "não posso respirar". Evidentemente, existe aqui um abuso de autoridade. Nós não sabemos, não conhecemos o coração do polícia, mas não podemos afirmar que foi por causa da cor de pele do George. Não podemos dizer que foi uma discriminação 100% ou tem a ver com racismo, mas o certo é que teve um abuso de autoridade que levou à morte deste indivíduo, o George Floyd. Isso sim fica bem claro, de que este indivíduo, o polícia, teve um abuso de autoridade. A motivação que o levou a fazer tudo isto, não sabemos, não conhecemos, não podemos afirmar, embora tudo indica que parece, a simple vista, parece ser uma discriminação, um abuso de autoridade por ele ser alguém de cor. Mas estamos aqui a falar, e isto foi notícia em todos os países, levantaram-se grandes manifestações, aqui em Portugal também teve manifestações culpando a polícia em geral, mas estamos a falar de um ato de alguém, um polícia de cor da pele da cor da pele dele é branco e o indivíduo que estava a ser detido era negro. Mas pode ser ao contrário também, pode ser negro e o indivíduo a ser detido pode ser alguém de cor branca, mas isso não interessa. Mas pode ser até alguém, um homem, não sei eu,
há várias situações. Sabem o que eu vejo? É que este tipo de acontecimentos, ou este tipo de atitudes, ou este tipo de cenas, acontece muito hoje em dia na nossa sociedade. Nós vemos discriminação, nós vemos abuso de poder, nós vemos injustiça, e às vezes são motivadas pela diferença pela diferença da cor da pele. Mas podemos falar de um branco a um negro, de um negro a um branco, podemos falar de uma situação de discriminação de um homem europeu a um cidadão, ou quando eu digo homem, é homem e mulher, pode ser um homem africano, pode ser alguém da América do Sul ou da Ásia, ou vice-versa, pode ser alguém até de classe social alta, não é? A cometer alguma injustiça ou a discriminar alguém de uma classe social mais baixa. E até pode ser do homem à mulher. Em alguns países acontece isso. Até pode haver uma discriminação de um homem a uma mulher, ou de uma mulher a um homem. Agora, com todos estes movimentos que existem por aí fora, isto é muito comum ver. Mas eu estou aqui em Portugal há 23 anos. Eu há 23 anos que moro aqui em Portugal. E no início, quando eu cheguei, muito jovem, não é? Não é que agora não seja, mas cheguei mais jovem ainda. Eu cheguei com 17 anos, mais ou menos, 16, 17 anos, cheguei aqui a Portugal. E quero te dizer que para mim, em muitas situações, em muitos momentos, no início, eu cheguei a viver um bocado de discriminação por causa de eu ser de outra nacionalidade, até de eu ser de um bocadinho mais escuro que o normal, digamos assim. O certo é que eu, em muitos momentos, eu sentia-me assim como que discriminado. Inclusive, nos primeiros trabalhos que eu arranjei, a minha cor, a minha nacionalidade passou a ser o meu nome. Já não era o Alex ou Alexander, mas era o peruano, ou até chamava-me de negro. E isso tudo, no início, afetava-me muito. Eu confesso que teve dias em que eu sentia-me triste por tudo isso, embora também entendia que muitas vezes o motivo de tudo isto era a ignorância também. O que eu mais gostava era quando eu entrava num café, num restaurante. Quando eu entrava, no início, estou a falar há 23 anos atrás, parece que parava tudo e as pessoas ficavam a olhar como se alguém, um bicho raro, tivesse entrado no café. Ou como se um extraterrestre tivesse entrado. Então toda a gente parava e ficava a olhar para mim até ver o que eu ia fazer e aonde que eu me ia posicionar, onde me ia sentar. Tudo isso a mim me afetava no início, mas também motivado muitas vezes pela insegurança, pela minha insegurança, motivado a vezes até por a minha inexperiência de vida. Eu era um moço, não tinha experiência nenhuma, mas eu também cheguei a viver momentos de discriminação por causa de ser de outro país. Mas o que eu quero trazer nesta manhã para todos nós é o seguinte: o que é que a Bíblia nos diz sobre isto? O que é que Deus pensa sobre a discriminação ou sobre o racismo? E entendamos que o racismo, hoje em dia, embora muitos países não queiram aceitar isso, mas o racismo ele é presente na nossa sociedade, em vários momentos, em várias áreas, em várias classes sociais, políticas, etc. Mas o que eu quero trazer nesta manhã é o seguinte: todos nós devemos perceber e saber com convicção, okay, que perante Deus todos nós somos iguais. Perante Deus, Deus não faz diferença de ninguém, não faz distinção de ninguém. O próprio Deus, aliás, nos diz na sua palavra, nos diz que porquanto todos nós, e olha só, ele usa uma palavra para definir-nos, todos nós pecamos, ok? Estamos destituídos da presença de Deus. Olha, todos nós, é como Deus meteu-nos a todos no mesmo pote, o pote dos pecadores. E todos somos iguais.
Não há diferença. Estamos todos no mesmo pote, o pote dos pecadores. E disse que estamos instituídos na presença de Deus. Mas ele se referiu a todos nós como pessoas pecadoras. Mas deixa-me dizer-te que não quer dizer que nós já não estamos na presença de Deus, porque Ele nos deu a opção de poder chegarmos até Ele através do Seu Filho Jesus Cristo. É através de Ele que nós podemos chegar à presença do Pai, através de Jesus Filho, à presença de Deus Pai. E existe um acontecimento, um episódio na Bíblia que está em Pedro, no capítulo, está em Atos, capítulo 10, onde encontramos uma personagem muito conhecida, que é chamado Pedro, o apóstolo Pedro. No capítulo 10 acontece que Pedro foi desafiado a visitar uma casa, uma família, um indivíduo chamado Cornélio. E Cornélio e a sua casa e a sua família era de outra cultura. Ele pertencia a outra cultura. Então, Pedro, vocês depois podem ver no capítulo 10, Pedro, ele mostra resistência. Ele mostra um bocadinho no início, ele diz, como eu vou a uma casa que eu não conheço, é outra cultura, e naquele entonces, ok, para situar um bocadinho também no contexto, Pedro era judeu, e eles não podiam ir, ok, eles não podiam ter contato, não podiam ir à casa dos gentios, ou à casa de Cornélio, que ele era um capitão romano. Então, houve um bocadinho de resistência de parte de Pedro. Mas Pedro tinha preconceitos na cabeça. Pedro tinha algumas ideias bem próprias dele, aquilo que ele achava, aquilo que ele pensava. Mas depois, a história relata que Pedro vai até a casa do Cornélio, ele chega à casa do Cornélio, fala com eles, faz o que melhor ele sabe fazer, que é falar de Jesus para essa família. E essa família acaba ou termina convertendo-se e aceitando a Jesus. E o que me chama a atenção é no versículo 34 desse capítulo, onde, depois de tudo isso acontecer, Pedro menciona estas palavras. O próprio Pedro disse o seguinte: agora compreendo verdadeiramente que Deus não faz distinção de pessoas. Isto dito pelo apóstolo Pedro. Agora compreendo verdadeiramente que Deus não faz distinção de pessoas. As palavras de Pedro chamaram a atenção porque ele disse, agora eu compreendo. Isso foi no final de tudo. Agora eu compreendo. Isso quer dizer que Pedro não compreendia antes. Pedro antes, ele tinha, eu acredito, para ele falar isso, é só nesse momento que ele estava a entender que para Deus, que Deus não faz distinções de pessoas. Então quer dizer que antes ele não compreendia isso. E a cabeça dele tinha alguns preconceitos. E se vocês leem a história, vocês vão reparar que ele até, no início, se resiste um pouco para não ir a essa casa. E assim como ele, outras pessoas, conhecendo a Jesus, mostravam este preconceito. E então, aqui se levanta uma pergunta. E é aquilo que nós devemos perguntar-nos para nós. Pedro entendeu que para Deus não há distinção de pessoas. Deus ama a todos por igual. Deus quer salvar as pessoas todas por igual. Pedro compreendeu isto. Será que nós sabemos e nós entendemos que para Deus não há distinção de pessoas? E se nós compreendemos que para Deus não há distinção de pessoas, nós próprios não fazemos distinção de pessoas? Será que nós entendemos isto? Será que nós vivemos isto? Será que nós, através do nosso falar, ou as nossas atitudes, o nosso comportamento, será que nós entendemos isto? Eu gostaria que vocês reparem nesta imagem que vai ser projetada agora. Vocês repararam
nesta imagem. Esta imagem é uma imagem que despertou a revolta de muita gente, muitos grupos, muitas associações, muitos movimentos antirracistas. Portanto, isto marcou muita gente. E nós vemos o sofrimento de George Floyd. Tu reparas como um homem está pedindo ajuda, pedindo socorro, e tu consegues ver a dor e o sofrimento dessa pessoa. Isso é algo que marca, é algo que causa impacto. Mas sabem uma coisa, que nos dias de hoje, ver o sofrimento de alguém é muito comum. Basta tu ligares a televisão e ligares o noticiário, não é? E tu vais, a primeira coisa que tu vês é notícias trágicas, notícias de acidentes, catástrofes, dor. Tu só vês dor, sofrimento de outras pessoas. E parece que isto se tornou tão comum nos dias de hoje. Ver o sofrimento de alguma pessoa é tão comum nos dias de hoje. Não é? Basta ligar a televisão ou basta estar mais atento em alguma situação no dia a dia. Tu vês o sofrimento de alguém, tu vês, e parece algo já que faz parte da nossa vida. É algo comum, é algo que acontece todos os dias. E é tão comum que já se tornou até, para alguns, sem importância. Para alguns se tornou insignificante. Para alguns se tornou, é o dia a dia. Olha, eu lembro-me até que quando isto da pandemia iniciou, eu lembro-me muito bem quando acontecia na China, não é? Nós assistíamos às notícias e o certo é que nós olhávamos para aquilo e dizíamos assim, olha, não sei se vocês falavam isto, mas olha, coitados, olha, eles estão a sofrer. Estão daquele lado, olhamos para essa doença como algo longínquo, como algo que acontece lá. Mas aos poucos dias, rapidamente, essa pandemia começou a chegar mais perto de nós. Sim? Até que um dia chegou a Portugal. Eu gostaria que tu te lembrasses, se consegues fazer isso, qual foi a tua reação quando essa pandemia esteve aqui em Portugal? Qual foi a reação quando te obrigaram a ficar em casa? Por causa de tudo isto que estava a acontecer. Qual foi a tua reação quando começaste a ver pessoas a morrer aqui em Portugal? Ou se calhar é algum familiar. E agora compara essa reação com quando tu sabias que aquilo estava a acontecer lá longe, na China, e pensavas que não podia acontecer contigo. Compara esses dois momentos. Eu acho que, não sei se acontece contigo, mas eu consigo notar em mim uma grande diferença. Porque enquanto o sofrimento e a dor afeta outros, é longe, em outros lugares, eu tenho uma maneira de reagir. Mas quando vem para a minha vida, quando eu sinto em carne própria, olha, eu sinto as coisas de uma maneira diferente. Eu noto como hoje em dia assistimos a este tipo de cenários todos os dias. Mas o que a mim me marca mais e o que me chama mais a atenção, até porque o sofrimento, é aquilo que eu dizia, o sofrimento é algo que se tornou comum ver. O que me marca mais a mim, uma das coisas que também me marca mais, é a atitude do polícia. Vocês reparem como ele fica indiferente, como ele é como se nada se estivesse a passar. A indiferença deste homem perante o sofrimento de George Floyd. E essa indiferença que me chama a atenção. Essa indiferença que nós vivemos nos dias de hoje na nossa sociedade. Há muita indiferença. Há muita indiferença pela dor de alguém, há muita indiferença pelo sofrimento de alguém, há muita indiferença
pelas necessidades de alguém. Olha, e não é que não exista, nós é que somos indiferentes e às vezes não reparamos. Sabem uma coisa, sabes que a nossa indiferença com o sofrimento das pessoas nos faz perder uma oportunidade, uma boa oportunidade de retirar a pressão que eles possam estar a sentir por alguma situação difícil, alguma situação complicada. Este polícia estava com um joelho no pescoço de George Floyd e ele exercia pressão a tal ponto que George não podia respirar e a tal ponto que George acabou por perder a vida. Esta pressão que o polícia exercia é consequência da indiferença que ele demonstrou nesse momento. E sabem uma coisa, a nossa indiferença que possamos ter perante o sofrimento de alguém é como se nós estivéssemos a exercer essa pressão. É como se essas pessoas precisassem de libertar-se dessa pressão. A pressão da dor, a pressão da angústia, a pressão de alguma tristeza, a pressão de alguma solidão, de alguma incompreensão, de algum desânimo, alguma insegurança, decepção, injustiça, maltrato e por aí fora. Podemos ficar aqui horas e horas a falar sobre que tipo de pressão as pessoas sentem hoje em dia. E quando nós ficamos indiferentes, quando nós não prestamos atenção e nós não nos importamos com a dor da pessoa que está ao nosso lado, ou do nosso familiar, ou do nosso irmão, do nosso vizinho, de alguém que é chegado a nós, e a ti nem precisa ser chegado a nós, nós podemos fazer coisas por pessoas que não são chegadas a nós, podemos até, olha, vou por um exemplo de aqui da Comunidade da Paz. A Comunidade da Paz é uma comunidade que ajuda também financeiramente a um povo, uma região chamada Guayú, lá em Venezuela. E de certa maneira eles conseguem libertar aquela pressão da falta de recursos. Quando tu mostras indiferença pela dor do teu irmão, de alguma pessoa que tu estás a perder a oportunidade de retirar essa pressão. Tu estás a ficar indiferente, não queres saber e perdes a oportunidade, e essa pessoa necessita ser libertada nesse momento e ela até pode chegar à morte também, assim como George Floyd. Sabem, quero te dizer que Jesus veio para te tirar essa pressão. Jesus veio ao mundo justamente para tirar aquela pressão que o pecado exercia sobre a tua vida. Jesus veio para para dar-te vida. Jesus veio para tirar aquela pressão que o pecado exerce, que tanto mal nos faz, que é o pecado que destrói as nossas vidas. Deus nunca vai pressionar a tua vida. Deus, pelo contrário, Ele vai te trazer paz, Ele vai trazer-te ligeireza, Ele vai trazer descanso, Ele vai trazer alívio, liberdade, Ele vai te trazer segurança. Num determinado momento, o próprio Jesus sentiu pressão por aquilo que Ele tinha que fazer, por aquilo que Ele tinha que passar. Sentiu angústia, sentiu tristeza, por aquilo que Ele tinha que passar. E aquilo que Ele tinha que passar não é nada mais e nada menos que a crucificação da sua vida. Mas isto tinha um propósito, isto tinha um porquê. Ele fez isto por ti, por mim, por todos nós. Ele fez isto para que nós possamos ser livres da pressão do pecado. A melhor coisa que tu podes fazer é ir a Deus Pai. A melhor coisa que tu podes fazer para aliviar essa pressão é ir a Deus Pai e é deixar que Ele te ajude.
Quando Jesus sentiu esse momento de angústia, depressão, quando estava ali ele triste, o que ele fez foi a presença de Deus. E ele disse: olha, eu sinto isto, eu tenho isto, mas acima de tudo, Deus, faça a tua vontade. Olha, quando tu fazes isto, quando tu deixas que Deus te ajude, Deus vem a trazer-te paz, vem a libertar-te da pressão, vem a libertar-te da angústia que tu possas estar a sentir. Tu podes ter a certeza que quando tu colocas diante de Deus a tua vida, os teus problemas, os teus desafios, tu podes ter a certeza que Deus vai te tirar essa pressão de cima de ti, a pressão do pecado, a pressão daquilo que possas estar a sentir. E digo-te isto porque digo-te isto com convicção, porque isto é aquilo que eu vivo. Nos momentos, e olha, não, são momentos que não são passados, nos dias de hoje, nesta semana, no dia a dia, há momentos em que eu sinto pressão. Há momentos na qual eu sinto a necessidade, sinto o peso, ok? E vou onde o Senhor, digo: Senhor, olha, faça a tua vontade. Deus, ajuda-me, eu preciso da tua ajuda. E eu tenho experimentado como Deus te traz uma paz, como Deus vem ao teu coração e muda os teus sentimentos, como Deus vai tirar todo aquilo que ocasiona pressão e vai colocar aquilo que só Ele pode dar, que é ânimo, é alegria, é paz, é esperança. Posso te dizer que, com certeza, que isto é algo que eu tenho vivido e olha, tens que experimentar. Tu tens que experimentar isto. Se calhar eres uma das pessoas que está a passar por uma situação difícil, ou eres alguém que se sente pressionado por várias situações, várias coisas no dia a dia. Não sei, o trabalho, a família, a escola, a faculdade, o marido, a mulher, até a igreja. Se calhar tu tens sentido assim essa pressão e tens sentido sufocado até por causa de tudo isso. A melhor coisa que tu podes fazer é ir ao Pai e apresentar tudo isso diante dele. Tu podes ter a certeza de que Deus vai trazer alívio à tua vida. Tu podes ter a certeza que Jesus vai trazer alívio à tua vida. Tu podes ter a certeza de que Jesus vai responder a um chamado que tu possas fazer. Se calhar és uma pessoa que está a passar por isso. O que vais fazer agora? O que queres fazer? Depois de ouvir o que ouviste, depois de sentir o que sentiste, o que é que tu vais fazer? Vais continuar assim? Vais continuar nessa vida? Vais continuar dessa maneira? Ou vais tomar uma decisão? Agora, agora depende de ti. Creio que Deus te deu uma oportunidade, Deus te falou de uma opção e agora é contigo. Tu decides se queres ou não queres. Tu decides se precisas ou não precisas. Entrega a tua vida ao Senhor. É a melhor coisa que tu podes fazer. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Que nesta manhã o Senhor te abençoe e que nesta manhã o Senhor continue a falar contigo e continue a incomodar o teu coração. Deus te abençoe. Foi um tempo muito abençoado em família, poder juntos adorar ao Senhor e ouvir a sua palavra. Não te esqueças de partilhar o vídeo do culto até ao próximo domingo. Estamos à tua espera.